Boa tarde, vamos fazer a gravação da aula prática Solubilidade de sólidos em líquidos. Nessa aula nós vamos fazer a solubilização de um sal, que é o nitrato de sódio, em água, e vamos construir uma curva de solubilidade, variando a concentração do sal em água e marcando qual é a temperatura que solubilizou esse sal. Essa é a nossa aula número 7, e nessa aula nós vamos fazer a construção de uma curva de solubilidade, obtendo os dados experimentais dessa solubilização. Em relação aos materiais que nós vamos utilizar o nitrato de sódio PA, que é o nitrato de sódio para análise, água destilada, que vai ser o nosso solvente, gelo e água fria, gelada, para que a gente possa fazer a recristalização após a solubilização do sal na água. Vamos utilizar tubos de ensaio, termômetro, becker, proveta, pipeta e espátula. No nosso procedimento experimental, nós vamos fazer a curva de solubilidade do nitrato de sódio, variando as concentrações, fazendo as pesagens das massas de 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 e 7 gramas. Todas essas massas vão ser transferidas para um cubo de ensaio. Em seguida, vai ser adicionado 5 gramas de água destilada. Considerando que a densidade da água é aproximadamente 1 grama por ml, então vamos pipetar um volume de 5 ml de água destilada. Após feita essa mistura, esses tubos vão ser colocados em um banho termostatizado e aquecido até a total solubilização. E aí, nós vamos construir a nossa curva de solubilidade, relacionando a massa do sal por 100 gramas de água, que é a unidade que convencionalmente se usa para a curva de solubilidade, pela temperatura de solubilidade. Essa massa de sal por 100 gramas de água, vocês devem preencher a tabela fazendo o cálculo por uma regra de 3 simples. Então aqui, qual é a massa de NaNO3 para 100 gramas de H2O. Vamos pegar a primeira linha, o tubo número 1. Foi utilizado 4 gramas do sal e foi adicionado em 5 gramas de água. Então nós teremos 5x é igual a 4 vezes 100. Então, x é igual a 400 dividido por 5, que é 80 gramas do NaNO3 por 100 gramas de água. E aí vocês devem preencher toda essa tabela com os cálculos para cada massa. E a temperatura nós vamos determinar experimentalmente. Bom, aqui nós já estamos com os tubos de ensaio com as respectivas massas do nitrato de sódio, que é o sal que nós vamos fazer a curva de solubilidade. Todas as massas foram pesadas em uma balança semi-analítica. Após o sal estar nos tubos, adicionou-se um volume de 5 ml de água, que foram pipetados. 5 ml de água ao sal, e esse sal vai ser aquecido com a água, juntamente com a água, até a total solubilização. Após a solubilização, esses tubos vão ser retirados do aquecimento e vão ser submetidos a um resfriamento forçado até a formação dos primeiros cristais. E aí nós vamos marcar a temperatura que ocorreu a recristalização do sal. E essa temperatura será a temperatura que vamos utilizar na curva de solubilidade.
Após a solubilização completa, nós vamos adicionar aqui o termômetro, introduzir o termômetro. Lembrando que o bulbo, ele é o que faz a medida da temperatura, então ele tem que estar introduzido no líquido. E vamos introduzir esse tubo a um banho com gelo, água e gelo. E vamos observar o abaixamento da temperatura e a formação dos primeiros cristais. E aí então, quando formar os primeiros cristais, é que nós vamos medir a temperatura da recristalização. Agora está formando os primeiros cristais. Observaram a formação dos primeiros cristais? Vamos marcar a temperatura que está medindo aqui. Estou marcando 4 graus. São 4 linhas após o zero, 4 graus. Então, dessa forma, nós vamos fazer a medida de todos os tubos. Tubo número 2 recristalizou com a temperatura dos primeiros cristais em 9 graus. O tubo 3 recristalizou os primeiros cristais com a temperatura de 17 graus. O tubo número 4, nós colocamos apenas em água, sem o gelo, e formou os primeiros cristais com a temperatura de 36 graus. O tubo número 5 formou os primeiros cristais a temperatura de 58 graus. O tubo número 6, ele formou os primeiros cristais com a temperatura de 74 graus. O número 7, ele formou os primeiros cristais com a temperatura de 82 graus. Lembrando que todos os tubos foram replicados à medida da temperatura, para confirmar qual a temperatura de solubilidade. Bom, com os dados obtidos de temperatura, nós temos então no tubo 1 4 graus. Lembrando que o tubo 1 ele contém 4 gramas do sal, que representa 80 gramas dele em 100 de água. No tubo 2, 9 graus, 17 graus, 36 graus, 58, 74 e 82. Aí, como resultado dessa aula, para o relatório, vocês devem apresentar um gráfico. Sugiro que façam esse gráfico em algum tipo de programa. Muitos gostam de utilizar o Excel. Eu prefiro o Origin. Esse Origin Pro 8 talvez você consiga. Ele é disponível na internet. Caso tenha alguma dificuldade em relação à feitura do gráfico, estou à disposição. Mas basicamente o gráfico você vai cruzar as informações. Nesse eixo você vai ter a massa do NaNO3 para 100 gramas de água. E nesse eixo você tem a temperatura em graus Celsius. Então, primeiro aqui, 80 gramas do sal em 100 de água. Qual a temperatura? 4 graus. Então, ele vai dar um ponto aqui, aproximadamente. 90 gramas do sal em 100 de água. Então, ele vai dar aqui mais ou menos. 100 deu 17. Então, ele já vai dar um valor aqui. O de tubo 4... que é 100 gramas do sal em 100 de água, 36 graus.
Então já vai dar mais ou menos aqui. O tubo 5, 120 gramas em 58 graus. Então vai dar aqui. O tubo 6 é 130 gramas, 74 graus. E o tubo 7, 140 gramas, 82 graus. Então o gráfico ele vai ser gerado então uma linha ligando esses pontos, que é a chamada curva de solubilidade. Sendo que os pontos exatos na linha, você tem uma solução que a gente chama de solução saturada, que é uma solução no qual você tem a quantidade máxima de soluto por uma quantidade de solvente e numa certa temperatura. Abaixo da linha de saturação, você tem a solução que a gente chama de insaturada, que é qualquer valor de soluto abaixo do ponto de saturação. E acima da linha, a solução chamada de supersaturada. Então, essa foi a nossa curva de solubilidade para esse sal que foi construído nessa aula.